apresentar, então, a professora doutora Silvânia Siebert, que é doutora em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas, né, pela Unicamp. Ela é mestre em Ciências da Linguagem pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Ela é graduada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, ela é professora do programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem e dos cursos de Letras e de Comunicação Social da Universidade do Sul de Santa Catarina. Ela é editora da revista Linguagem em Discurso e tem experiência na área de linguística, com ênfase em linguística aplicada e comunicação social, atuando principalmente nos seguintes temas: análise de discurso, leitura de imagem, texto verbal e não verbal, crônica, jornalismo, literatura, história e audiovisual. Ela vai falar, o tema da sua fala é ensino de português na escola pública brasileira, o gênero crônica na perspectiva da multirrede discursiva. Silvânia. Querida Patrícia, muito obrigada. Queria cumprimentar o professor Raul pela acolhida, o professor German, você por nos receber na universidade com tanta gentileza. Cumprimentar a minha orientadora, a mentora, né, Silvana Serrani, que me oportunizou conhecer o universo da linguística aplicada e da literatura também em profundidade. Muito obrigada. Cumprimentar aos presentes, né, ao professor Manuel também que nos acompanha, aos meus orientandos que também estão aqui, né, e demais colegas. É muito bom ter esses espaços para que nós possamos compartilhar as nossas experiências, né? E, em especial, hoje eu vou falar sobre crônica, que é uma grande paixão minha desde o ensino médio. Então, acabei levando essa paixão para a sala de aula para fazer a pesquisa. Mas eu gostaria de compartilhar um material, um PowerPoint, se possível. Vou tentar ver se eu consigo compartilhar com os participantes, né? Porque eu sou meio. Às vezes a tecnologia são tantos lugares. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo trazer esse material. Tem uma. Eu acho que eu não tenho autorização de compartilhar aqui. Mas não tem problema. A minha temática envolve a escola pública no Brasil, e eu estava vendo os dados de hoje sobre quantos estudantes de escolas públicas nós temos no Brasil. Nós temos 45 milhões. É uma curiosidade, né? Mas, assim, muitos países não têm essa quantidade de pessoas, né, para atender, né? São 45 milhões. Então, a experiência que eu vou falar foi pautada em cima dessa proposta desenvolvida pela professora Serrani, com a qual eu tenho contato desde 2007, quando eu comecei meu doutorado com ela. E essa proposta foi amadurecendo, e de uma certa maneira eu fui acompanhando esse amadurecimento também. Tenho essa grata lembrança e essa participação, né? Que resultou, eu vou mostrar porque nem todo mundo recebeu, né? O nosso livro aqui, né? Bonitinho, ver se não sei se as pessoas estão conseguindo ver, mas assim tenho muito orgulho de mostrar o nosso livro aqui com os nossos colegas do grupo de pesquisa, né, professora, né? Que queria cumprimentá-los todos. Foi muito importante desenvolver esse trabalho. O gênero crônica, em especial, é um gênero muito utilizado nos livros didáticos no Brasil. Por quê? Porque ele é um gênero que atesta o nascimento do Brasil. Ele é o primeiro texto a falar sobre a descoberta do Brasil,
pelo escrivão que vinha no Manaus, né, chamado Pero Vaz de Caminha. E essa crônica, por ter intitulada posteriormente de A Crônica do Achamento, é uma crônica que está em todos os livros didáticos, né? Eu não digo em todas as séries, mas no ensino médio ela vai aparecer certamente. Então, ela deu a crônica do achamento deu o ponto de partida a partir de uma coleção de livros que eu analisei, que é uma coleção de livros da editora Leia, e que é utilizado como material didático de um programa do governo brasileiro, né? Que obrigada, Patrícia. A Patrícia está compartilhando a tela, obrigada. Que é uma crônica que vem nesse material didático. Obrigada, eu acho que é essa segunda tela, né? E a crônica, então, voltando às telas, como agora eu tenho esse acompanhamento, né? O gênero foi utilizado porque, assim, ele é um gênero que os grandes autores da literatura se valeram, né? José de Alencar, o Machado de Assis, que é o nosso patrono da língua portuguesa, né? E ele é muito reconhecido, deve ser reconhecido não só nos países falantes de língua portuguesa, mas quando se fala de Brasil, Machado de Assis vai ser referenciado, né? Como a professora Serrani falou de grandes nomes, mas Machado de Assis também estará presente. E aí ele faz uma crônica que é tão singela, tão bonita, mas explicando como o gênero funciona a partir de uma tarde de verão. Então, ele é um gênero muito simples, ele é um gênero muito do dia a dia do brasileiro, né? Como ele atesta o nascimento do Brasil, ele também vai participar do cotidiano do brasileiro nas páginas dos jornais na atualidade. Mas, como a Serrani falou, cada vez mais as notícias sobre personagens de novela ou a vida pessoal dos atores está cada vez mais na pauta do que propriamente os espaços de literatura nos jornais. Eu espero que a gente volte a conquistar esses espaços, né? Porque é um espaço muito importante para divulgar a literatura em blogs, que seja, mas ainda os jornais têm esse papel, os portais de notícia, de divulgar textos literários, né? E a crônica tem esse papel, né? De trazer a literatura às páginas dos jornais, né? Então, Desculpa, Silvânia, você vai nos avisando quando passar você para a próxima? pode passar para a próxima, tá? Patrícia, obrigada, querida. Então, eu utilizei como a experiência prática com os estudantes do ensino médio numa escola pública de Tubarão, que foi desenvolvido no contraturno, né? E a gente partiu desse texto que está no livro didático e articulou com um outro texto atualizado que é do autor Valcir Carrasco, que é o autor de novelas aqui no Brasil, muito conhecido, né? E publica também outros textos literários. O outro texto, a outra crônica que eu coloquei em diálogo com esse texto foi Diários na Web, que trazia uma atualização desse texto, né? Porque vocês imaginem como Caminha escrevia lá na Descoberta, né? Uma linguagem altamente rebuscada, né? De um português arcaico, que os estudantes, em primeiro momento, acharam terrível de compreender. Professora, eu não entendo nada. Mas nós fomos lendo em voz alta, discutindo as questões, fazendo essa apresentação, e eles viram que era uma forma de escrita de época, mas que era um texto muito atual para o momento, né? Porque falava da nossa identidade. Aproximando ao Valcir Carrasco, nós pudemos fazer essa questão de mostrar como o tempo transcorre, né, na história, né? Como os autores e leitores se manifestam de acordo com suas épocas, né? Que usam expressões de época e que atualizam o gênero quando começam
a trabalhar com ele. Então, nós realizamos essa aproximação entre os textos que são distantes no tempo cronológico, mas porque nós entendemos que esse tempo do imaginário do brasileiro é construído pelas crônicas, né? E é narrado pelas crônicas, né? A nossa história, ela é costurada por muitos textos cronísticos. Então, o gênero em especial, ele tem uma relevância muito interessante para quem ensina língua portuguesa. Você pode passar para a próxima, Patrícia, por gentileza? Então, como foi feita essa relação? Aí eu trago, como a Serrane falou, dos componentes, agora os que estão participando conseguem vê-los escritos, né? Que é o 1, 2, 3, os 3 pontos que são dos componentes que nós desenvolvemos no nosso trabalho sobre multirrede discursiva, né? E o componente intercultural que eu elegi para trabalhar com os estudantes do ensino médio do primeiro ano foi o público e o privado. Né? A noção de público e privado. Para mim era muito importante e me deixava muito intrigada essa questão de entender essas fronteiras que se estabelecem entre o eu e o outro em diferentes territórios, né? Mas também de os estudantes de ensino médio entenderem as implicações de estar e participar desses diferentes territórios. Vou dar um exemplo, assim, no texto do livro eu falo da questão dos nudes, né? Como é que eu compartilho nude e a implicação de eu compartilhar o nude? Eu tenho controle sobre esse material? Eu sei para onde que vai circular? Que território é esse? Quem são essas pessoas nessa rede? Então, era uma preocupação minha, que também a gente ia falar. Como é que eu compartilho esse meu privado do meu corpo com os demais, né? Então, para amadurecer talvez questões sobre essas implicações, os adolescentes estão muito ligados nessas questões, né? Então, a gente começou a falar a partir desses textos cronísticos de questões sobre o público e privado. A noção de público e privado eu trouxe de Hannah Arendt, que ela vai falar que é o bios políticos, né? Que eu estou no espaço social, que eu saio da minha casa e eu me constituo nesse social, e aí se constitui um sujeito político de estar na rua, né? E nós vivemos na rua. Hoje a nossa rua, agora, nesse momento, essa rua está sendo esse lugar aqui, né? O nosso sítio, né? Mas nós poderíamos estarmos nos encontrando em um bar, em uma sala de aula, em outro lugar, né, que nos congregasse a partir de interesses, né? E aí a noção de público e privado vem me instigando, me deixando muito a pensar sobre a questão em instâncias, né? Eu falo muito isso com os meus alunos de letras, com meus alunos de comunicação social sobre essas instâncias. E eu quis levar um pouco para eles também no ensino médio. E sabe que foi muito bem acolhido por eles, né? Eles gostaram muito de a gente ficar pensando. Então, no componente intercultural, eu escolhi essa temática, né? Porque a gente poderia explorar sobre a questão de noções sobre os textos que que eles estavam lendo, estavam estudando. O segundo foi a questão de eleger o componente língua e discurso e gêneros discursivos, né, que foi a questão de eleger o gênero crônica, né? Por ele ser curto, ele é muito partícipe das aulas de língua portuguesa, então ele é constantemente mobilizado, mas talvez não tenha as questões sobre as noções do que é uma crônica mesmo, né? Quais são as características de um texto cronístico, né? Por que ele ganha essa designação? Nós fomos atrás disso, né? E no componente práticas de linguagem, que seria a terceira prática, nós fizemos, além das atividades de leitura oral, debates, nós produzimos textos em sala de aula, né? Nós
que fomos atrás de textos que pudessem concretizar as aulas que a gente desenvolveu. Então, assim, poderiam ser crônicas, poderiam ser, inclusive, narrativas de diário, porque na crônica do Valcir Carrasco, ele fala sobre a produção de diários pessoais, né? É onde a gente acaba se deparando com um novo gênero, o diário, né? O gênero diário pessoal, e, ao mesmo tempo, nós podemos, a partir da crônica do Valcir Carrasco, mobilizar também o tema intercultural público e privado, né? Porque ele vai falar que os diários agora são blogs que todo mundo lê. Então, assim, né? Como é que se operam essas fronteiras, né? E aí os alunos fizeram produções coletivas e individuais, por decisão deles. Eu deixei em aberto a decisão de eles, como eles queriam produzir seus textos. E aí foi uma produção, surgiram produções tanto individuais quanto de dupla, e também coletivas com mais de 5 pessoas. Então, Patrícia, se você for adiante, por gentileza, então aí está esboçada as telas, né, com as etapas que a professora nos inspirou a desenvolver e que foi muito oportuno, né? Então, na próxima tela, deixa eu ver o que tem, né? Então, a escola foi essa, o livro é de uma editora portuguesa, e isso causou muito estranhamento, né? Essa editora Leia é uma editora portuguesa, e na minha análise, que é sugerida da macroestrutura discursiva do livro didático, me causou um estranhamento, porque eles trouxeram muitas questões sobre conceitos, sobre crônica, que feita lá em Portugal, mas que não são os mesmos que nós damos aqui no Brasil sobre o gênero. Eu não trouxe nesse trabalho, né? Não havia muito espaço para essa discussão. Aliás, tem tantas coisas para ser dita, né? Às vezes a gente acaba não citando, mas me trouxe esse estranhamento, né? É um material adaptado para o Brasil, mas que ainda respeita muitas nominações da língua portuguesa de Portugal. E aí a questão do gênero no Brasil, como nós trabalhamos os professores de língua portuguesa no Brasil, fica um pouco distante, né? Então, nós podemos um pouco à frente também, Patrícia, a próxima tela, por gentileza. Esse livro, dando continuidade enquanto a Patrícia fala, esse livro ele tem um incentivo à leitura de imagem, foi por isso que eu o escolhi, porque ele trabalha com texto, considerando a imagem como texto, mas é ainda muito pautada na questão da produção comunicativa, né, de estudos sobre desempenho comunicativo. Então, após a leitura que nós fizemos sobre o texto da carta, nós vimos a necessidade que a crônica tem como gênero de descrever o cotidiano, de datar os dias, né, que são marcas do gênero. Né? A crônica não é qualquer gênero, ela traz marcas discursivas, né? Então, descrever o cotidiano, falar sobre o dia a dia é um dos aspectos que é referente a esse gênero. Né? Pode pertencer a outro, mas essa é uma marca indelével do texto. Né? Então, ao descrever o cotidiano, as pessoas se colocam a ver que o cotidiano tem uma riqueza fabulosa, né? Que talvez a gente tropece nele, né? Tropece todo dia nesse mesmo cotidiano, nesse mesmo ritmo, né? Mas ele tem uma riqueza maravilhosa. E essa foi a perspectiva que nós discutimos em sala de aula. O que tem no nosso dia a dia que seja merecedor dessa nossa escrita, desse nosso olhar, para que nós possamos escrever, né?
E aí, uma curiosidade sobre o texto do Caminha que eu levei para os alunos sobre isso, ó, o Caminha escreveu o dia a dia dos portugueses quando chegaram lá na Bahia, né? Agora, como é que vocês vão descrever o dia de dia de vocês, né? E aí eu trouxe essa curiosidade, né? Que essa crônica que o Caminha escreveu, ela ficou desaparecida por muito tempo, né? Ela não foi falada porque ficou praticamente como um segredo de Estado e guardada na Torre do Tombo, em Portugal, por muito tempo. Ó. Em 1817, que um pesquisador vai lá e encontra esse documento e compartilha com todo mundo. Então, olha quanto tempo, desde 1500, né? Até 1817, essa crônica não tinha sido lida pelo grande público, ou além dos bibliotecários que ali estavam, né? Então, isso já deu uma curiosidade neles, assim, como professor há tanto tempo, né? E eu acho que os adolescentes, a gente tem que estimular essa curiosidade, né? Porque eles são curiosos, eles são inteligentes, né? Eles têm uma vivacidade que a gente tem que estimular, porque senão as nossas aulas ficam muito enfadonhas, né? Nós ficamos repetindo coisas e eles não se envolvem. E eu percebi que trazendo essas curiosidades, eles quiseram conhecer mais sobre o documento, foram à rede, então tem, será que tem mais alguma coisa que a gente pode descobrir sobre esse texto? E isso participou das nossas conversas, sempre voltavam assuntos sobre essa temática bem pertinente, né? Se você puder adiante, Patrícia, por favor. E se eu estiver me alongando também, me avisa, tá, Patrícia, por favor, também. Então. Você teria mais uns 10 minutos, assim, para Tá. ter depois a fala, né? Tá bom, querida, obrigada. Vou ficar atenta. Então, e nessa crônica, o que eu defini, por exemplo, em 2014, quando eu escrevi sobre o gênero, eu coloquei assim que o gênero parece exercer um fascínio nos cronistas, porque enquanto de um lado trabalha-se com o tempo, com o cotidiano, que são marcas próprias do discurso jornalístico histórico, por outro lado, ele mobiliza a fabulação da criação ficcional e poética dos discursos da literatura. Então, ao mesmo tempo que eu faço esse relato do cotidiano, eu posso soltar a minha fabulação, né? Eu posso liberar essa fabulação de trazer a literatura na sua potência, né? E aí é muito Freud, né? Que o Freud vai falar que à noite, no sonho, à noite nós sonhamos e durante o dia nós fabulamos. Né? Então, isso é muito bonito, né? Porque é onde a literatura aparece na sua potência, né? Então, esse foi um dos fatores que também foi eleito o gênero. Por gentileza, Patrícia, se você puder ir adiante. Então, isso eu acho que eu já falei, né, das noções de público e privado, acho que podemos ir para a outra tela, né, dizer que o texto do Perovaz, aliás, do Valcir Carrasco, ele faz parte de uma antologia. Eu queria citar essa parte da antologia, que a Serrânia é muito boa nisso, ela pesquisou a antologia por muito tempo, acho muito legal essa citação, né, que as antologias... é uma descoberta muito maravilhosa a antologia, né? Porque ela serve como um acervo muito interessante para o professor de língua portuguesa. Se ele tem dificuldade de encontrar materiais didáticos, basta ir a uma antologia que você vai encontrar N informações, né? E ela vai definir a antologia como um gênero discursivo que oferece muita informação sobre o modo em que se escreve, se lê literatura e sobre seu papel em uma cultura e épocas dadas, né? A antologia ela vai fazer isso, ela vai trazer textos que são canônicos para a cultura e vai trazer esse estado literário de época, né? Quem marcou a época, por que marcou a época e quem são esses autores que fazem esse registro de época. Então, é muito interessante isso, né? Aí, no componente intercultural, eu tentei buscar com eles quem são vocês, alunos de Tubarão, da rede pública de Tubarão, que cidade é essa? Quem são vocês, né?
além de ter nome, registro de identidade do RG, né? O que vocês gostam, o que vocês desenvolvem de hobby, o que vocês leem, o que vocês praticam, quem são vocês? Eles pensaram sobre isso. Quem é isso? Quem somos nós, né? Essa reflexão parece tão óbvia, mas a gente não faz com eles, a gente às vezes não respeita essa questão da identidade, né? Então, pedir a eles, né, que eles pensassem sobre eles, e aí, quem são esses autores? Foram esses autores? Quem foram? Quem é Valcir Carrasco? Quem é Pero Vaz de Caminha, né? A próxima tela, por gentileza, Patrícia. E essa discussão, ela trouxe uma questão muito interessante, porque você vê que os territórios, perceber essas diferenças de época é muito importante para que nós percebamos as mudanças, inclusive da escrita, né? É muito diferente um texto de 1500 para um texto hoje, que hoje nós realizamos. Então, por que acontece isso? Nós discutimos, né? Até as formas de oralidade do você, voz me ser, questões sobre isso, né? Mas nós escolhemos como componente de língua os deíticos, né? Questões do aqui, do agora, né? Dos pronomes, questões que nos levam a ver marcas no texto que nos situam nessa discussão. Pode mais adiante, Patrícia, por gentileza? Na outra tela. Então, e aí, né, eu acho que aqui foi o que eu falei anteriormente, né? Eles realizaram esses textos a partir dessas discussões, né? Pode ir adiante, Patrícia, por favor, que a gente produziu os textos escritos também. Eu queria ter feito a oficina, não deu tempo, nós tivemos apenas 4 encontros, mas nós íamos fazer roteiros audiovisuais, que era a minha proposta, mas infelizmente eu não consegui mais tempo na escola, estava no final do ano, mas a vontade era que eles desenvolvessem roteiros audiovisuais, inclusive, né? Produzissem documentários e assim por diante. Pode ir até mais à frente também, mais uma tela, por favor, Patrícia. E aí, também podemos pular, já que esse tempo está avançado, né? Eu queria falar sobre a questão, sobre essa tela agora com a imagem, né? Então, a partir do texto do Caminha, um pintor catarinense chamado Vitor Meirelles pintou esse quadro chamado A Primeira Missa do Brasil, encomendado pela corte portuguesa. E esse quadro também é um quadro canônico da cultura brasileira, né? Porque ele está em, olha, se aparece a crônica do Pero Vaz de Caminha, consequentemente aparece a tela de Vitor Meirelles, né? Então, os estudantes não tinham dimensão de quem era Vitor Meirelles, primeiramente, né? Ele é um catarinense, nascido na ilha de Santa Catarina, hoje chamada Florianópolis, né? E está bem pertinho deles, né? Está nesse território onde eles estavam estudando. Então, eles ficaram muito impressionados, né, que um catarinense tinha feito essa obra. Eu trouxe detalhes de curiosidades da memória do pintor, porque uma pesquisadora da Universidade Estadual aqui de Santa Catarina, da UDESC, ela trabalha muitíssimo com Vitor Meirelles, eu li o artigo dela. Então, o morro que aparece lá atrás da cruz não é nenhum morro que tenha na Bahia, é um morro aqui que aparece na ilha de Santa Catarina do continente, que é o Morro da Pedra Branca, né? Então, assim, essa geografia da Bahia não é a geografia da Bahia, é a geografia da memória do nosso pintor, né? Então, a gente foi trabalhando essas questões, que foi muito interessante por o debate, e eles viram a riqueza que tem essa relação entre o texto e a imagem, né? Indo adiante um pouquinho, Patrícia, por gentileza, nós temos outra tela de Portinari, que também é pintada já em 1948
por Cândido Portinari, que é um grande pintor também, né? Ele tem uma grande tela na ONU, né? O nosso pintor que marca com uma grande tela a ONU, então ele tem uma relevância muito grande para a nossa cultura e ele retrata a primeira missa dessa maneira. Mas o que me chamou mais atenção é que tanto no texto do Pero Vaz de Caminha fala sobre as vergonhas dos índios, né? Que falava sobre as partes íntimas dos índios, que eles estavam nus, né? Eles estavam nus, né? E Pero Vaz de Caminha vai falar que são vergonhas. Tanto no texto de Meirelles quanto do Cândido Portinari, não há ninguém nu, né? E aí eu entendo como, na questão discursiva, eu entendo isso como uma censura, né? Uma censura do indígena, porque é uma visão europeia, né? De uma missa bastante comportada, ritualizada, N questões podem ser lidas aí, mas o índio não aparece no modo como ele vivia e como ele estava no dia da descoberta. E esse é um outro mundo, é um mundo maravilhoso que nós não conhecemos, porque a gente silenciou na história, eles foram interditados, né? E até hoje eles são interditados. Se nós formos ver as queimadas, eles são, né? Eles são acusados de botar fogo na mata. Então, assim, esse desconhecimento do índio é muito problemático. Então, nós temos que debater essas questões e as telas nos permitem fazer essas abordagens também com os estudantes, né? De como retratar o outro, de como a gente pode retratar o outro. Então, podemos adiante. Eu quero tentar finalizar no meu tempo, Patrícia. Eu escrevi demais. Então, que a imagem podem. Daí eu trabalhei com eles que as imagens podem ser lidas e elas têm a sua forma de funcionamento próprio, mas que por meio delas nós podemos nos expressar e escrever também, né? Porque nós criamos roteiros, nós criamos narrativas com imagens. Então, as imagens, principalmente agora, têm uma grande potência de produção didática. Vou adiante também, minha linda, muito obrigada. Mais um pouco para eu finalizar. E então, considerações finais é isso, né? Chegamos, entendemos que para desenvolver a proposta é necessário um processo de trabalho contínuo, né? Que seja planejado para ser desenvolvido ao longo do ano, porque, olha, gente, dá para fazer trabalho ao longo do ano inteiro com as temáticas, né? Se a gente eleger um tema intercultural, por exemplo, como para ser trabalhado ao longo do ano com uma escola, vão ser produzidos trabalhos lindos, né? Integrar outras disciplinas. A proposta da Serrane é muito maravilhosa, ela tem uma potência de envolver toda a escola, é muito bonita, né? Eu queria até trabalhar isso num pós-doc, né? Que era ver essa potência de envolver a escola, de trabalhar com a escola toda com essa temática, né? E aí eu percebi com os alunos que eles conseguiram entender o que era um gênero crônico, um gênero crônica, avançar nas questões sobre o tema intercultural público e privado, né? E sobre as questões de língua mesmo, que nós estudamos sobre os deíticos, né? E outras funções linguísticas que eles gostaram e na avaliação final foi bem avaliado, né? Então, em princípio, seria isso. Agradeço muitíssimo a atenção. Muito obrigada a todos, né? Eu tentei resumir, né? Esse é o grata, né? Porque agora eles estão criticando muito obrigada, né? Que é como uma obrigação, né? Vou mandar o texto do Drummond sobre o obrigada para vocês, que é muito bonito, né? E dá essa dimensão do que é obrigado. Mas eu estou muito grata. Obrigada pelo espaço.